Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 10 horas e 53, 15 de 8 de 2023. Eu desejo tudo de melhor a você que me ouve, trago sempre conteúdo com muito carinho. Agradeço a sua amizade, vamos em frente, firmes na luta. Temos 19 graus lá fora, tempo nublado e eu vou iniciar falando em bye, bye, bye. Compra, 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 racional do YouTube. Ontem o racional do YouTube acertamos na mosca, aqueles 500 pontos, né? Foi a ideia. E eu sempre gosto de trazer o racional, mas insistir no seguinte: a operação é momento, o aprendizado é perene. Então aprenda a motivação que me levou a desenvolver aquele racional. Hoje, então a gente partiu aí de 117,250, eu acredito em 300 pontos durante a gravação, então 117,550, portanto. Como se nós tivéssemos uma aula, uma transmissão ou um desafio. Então, o que a gente percebe aqui no mini índice? Um fora da banda dentro da banda e um padrão penetrante em formação, o Piercing Line Pattern. Qual que é o ponto que separa o joio do trigo? É a mínima do dia 8, 117,615. Por quê? Querendo ou não, acionou um pivô de baixa. A perda de 117,615. Então, para neutralizar, somente rompendo e fechando acima desse patamar. A máxima de hoje, ela foi 117,600, não é à toa, nessa mesma região. Ok? Esse é o estudo diário. Daí eu vou fazer o estudo intradiário, com gráfico de 30 minutos, onde nós temos fortíssimo volume e uma barra elefante, barra de ignição, que deve elevar os preços até algo perto dos 118 mil pontos nessa terça-feira. Ok? Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos queridos aqui do YouTube, alunos e alunas. Muito bem. Eduardo Fraga, nosso querido amigo de todos os dias. Boa tarde, bons negócios, uma ótima semana a todos. Obrigado, querido, a você também. Toda a sua família. O Felipe Linenburger também deixo boa tarde, bons negócios. Agradeço seu carinho e amizade. Top Traders é uma família, Top Traders é a casa do investidor. A Patrícia Takai, que está sempre conosco também, sempre muito gentil, participando. Ela deixa o bom dia para o professor e ela pede via e quero. Então vamos lá. Pessoal, sobre a via, eu até vi o comentário do Wagner aqui, que é meu xará. Cara, ele está criticando a operação que começou ontem. Então, assim, a gente tem que ter o emocional muito sob controle aqui, porque tem coisas que não é fácil da gente lidar, né? Então, o Zé Carlos Oliveira deixa o like 69. Então, eu já vou até ler aqui o comentário do Wagner, que é meu xará. Ele diz que a Via é uma viúva, ela não é esposa, né? Caramba, isso soma bastante para a nossa comunidade, né? Seu comentário. Aí ele falou que saímos da Aérea e Neogrid, elas subiram, a Home continuou em queda. Então vamos lá, né? Vamos fazer um estudo completo aqui. Então sobre Home, e aí ele falou que ele vai continuar na Home, porque ele acha que a Home é um bom negócio e ele tem todo o direito. Se a gente não tivesse opiniões divergentes, não haveria negócios na Bolsa. Então, só para explicar, pessoal, ontem eu vendi algumas ações para alocar em Via Varejo, inclusive uma delas foi Home, que caiu ontem 1,15. Por quê? Porque eu acredito que pelo plano de reestruturação da Via é um negócio melhor. É a minha opinião. Eu não sou Deus, não acerto sempre, mas é a minha opinião. Então ele fala, por exemplo, que ontem a gente saiu de Neogrid e Neogrid subiu. Pô, você deve estar de sacanagem, né, xará? Você deve estar de brincadeira, né? Falar que a Neogrid subiu. A pessoa que não vê a minha resposta acha que ela subiu mesmo. Ela subiu 0,73. Uma ação que saiu de 2,26 e está 1,36, falar que ela subiu 0,73 não é alta, né? Como se eu tivesse saído de uma ação e aconteceu ao contrário do que eu imaginava, o que não é verdade. Então assim, você escreve o que você quer e eu respondo à altura. Ok? Eu não vou apagar seu comentário, mas as pessoas sabem que eu respondo depois com o vídeo, então eu tenho que responder à altura, trazendo aqui o que é de fato verdade. A mesma coisa aérea. Você falou que eu saí da aérea e a aérea subiu. Quanto que a aérea subiu? 0,85 ontem. E a gente saiu, não foi na mínima.
Então, não se aplica. E hoje ela está caindo, inclusive, 2,54. Ok? Então, vamos aos fatos aqui. Então, ele falou o seguinte, ele segue firme e forte com a Home, apesar do prejuízo em carteira, mais indústria e menos varejo. Opinião dele. E aí ele está falando que a Via... Eu comecei uma operação ontem com Via, então nós vendemos Home, Neogrid, Aere, Local Web. Então, assim, o aluno, desde que ele seja respeitoso, que foi o caso do Wagner, ó, Local Web nós saímos, continua caindo. E também a outra ação que a gente foi Local Web, Aere, Neogrid e Zamp. Então, assim, o seu comentário ele é respeitoso, ele é educado, sem dúvida nenhuma, mas é um comentário duro. Então, eu preciso responder à altura, porque eu acho que sempre os fatos... Ó, Zamp nós saímos, está caindo. Da mesma forma que a gente vendeu Honey na máxima. A gente vendeu Honey na máxima, nós vendemos Pomo praticamente na máxima. Honey deu quase 100%, Pomo deu 125%. Da mesma forma que nós vendemos Cury muito acima do que a gente imaginou, com 113%. E da mesma forma que nós vendemos Apple lá fora, a APL, então eu estou falando sobre fatos aqui, não sobre hipóteses. Nós vendemos na máxima e ela despencou. Dentre outras ações que a gente fez manobras parecidas, como Gemat, por exemplo, que tinha peso 2. Então eu só estou falando sobre fatos aqui, não sobre possibilidades. Vendemos Gemat praticamente na máxima, ela despencou. E ela tinha peso 2, quase 40%. É como se fossem duas ações com 40% cada. Então, assim, uma outra situação. Você está falando que Via despencou. Eu não comprei na máxima do dia. Só para ficar algo claro aqui também. Porque passa a impressão para quem ouve que aconteceu. Então eu estou falando sobre fatos. Então, por exemplo, a Via. A gente começou uma operação agora, né? A máxima foi em 85 ontem, o nosso médio ficou ali 1,75, 1,76, 1,77. Teve aluno que conseguiu até 1,74, 1,70. Então depende do momento que pegou o comando. 1,70, 1,73, né? A mínima foi em 72, 1,74 e hoje ela está caindo. É uma operação que a gente acredita para o último pregão do ano. Então, por exemplo, hoje está caindo, o que eu enxergo? Oportunidade de compra, né? Então é uma operação que a gente pensa para 4 meses e meio. Né? Então, assim, eu comecei a operação ontem. Então, por exemplo, o aluno não viu a operação ontem, ele vê hoje, é uma oportunidade ainda melhor de comprar, na minha opinião. Então eu penso na ação para médio prazo. Ok? Então a nossa ideia é de médio prazo. Mas se você acha que ela está mais para a viúva do que para a esposa, é só você não comprar. E aí tá tudo certo. Ok? Maravilha, Cabo Frio. Professor, pode comentar sobre a minha esposa, a esposa dele aqui, FCM3, claro. E no caso da Via, a razão principal é o plano de reestruturação que foi anunciado. Eu comentei largamente no Instagram, no Telegram. Só ela vai, por exemplo, economizar 200 milhões vendendo imóveis e sendo locatária, tem um plano para que ela volte a ser lucrativa. Depois eu vou desenvolvendo aí os detalhes passo a passo. Infracommerce é uma boa. A gente pensou, por exemplo, na Infracommerce, ela faz parte da minha watchlist atual. Ela passa por um processo de inflexão, por quê? Ela passou muito tempo de lado com aumento de volume e agora o volume explodiu e ela começa a inclinar-se para cima com as bandas justapostas, uma situação absoluta de compra. Então, assim, eu só respondi o comentário de uma forma proporcional ao que ele foi feito, né? Então, e outra, prejuízo em balanço, muitas vezes ele já está no preço. Essa que é a grande questão. E outra coisa, né? Todas as vezes que eu fiz operações públicas ousadas, num primeiro momento essas operações sofreram muitas críticas. Por quê? Porque não é o senso comum naquele momento. Mas eu respeito sua opinião, eu só respondi da forma que tem que ser feito para que fique tudo esclarecido. Então, o Marcel Fernando Bonassi, ele falou trade autorizado seria aqui no Brasil que faz a Atom, dos irmãos Pfeiffer. Eu não conheço muito bem o formato deles, maravilha. Eu trabalhei como Authorized Trader autorizado no exterior durante muito tempo para alguns grupos
2 anos para um grupo árabe, né? Então eu fazia, era comissionado, eu podia passar as ordens pro broker e tal, e foi uma época muito próspera para mim. Muito bem. Então, e ele comentou que a jornalista é Denise Barbosa. Denise Barbosa mesmo, genial. Parabéns, foi ela que me entrevistou. E foi uma entrevista com muita repercussão, foi na Globo News e hoje ela estava pelo menos na Genial, até quando eu estive lá. Eu fui chamado pela Caroline Rosa, pelo Igor Gramiani algumas vezes na Genial para conversar, para falar sobre mercado, mas a gente nunca conseguiu fechar exatamente uma parceria, mas é uma corretora que eu respeito, é uma boa corretora, que tem se destacado, ok? Maravilha. Então, vamos observar aqui alguns balanços que a gente pode abordar. Mas o caso da Via, a gente começou a operação ontem. Mas está caindo hoje. Ativo sobe, cai. É a vida, pessoal. A vida é real. Né? Eu tô pensando no negócio pro último pregão do ano. Né? Quando que é o último pregão do ano? Deixa eu ver na agenda aqui. Então a gente fez a manobra e é isso, né? Qual que é o último pregão do ano? O último pregão do ano vai ser dia 29 de dezembro. Então a gente tem 4 meses e meio. Pode dar certo, pode... E aí é isso. Mas eu falo sempre as motivações. Olha, eu tô pensando isso por essa razão. Que eu acho que é a forma fidedigna, correta, destra de me comportar. Então teve o balanço da XP, que é uma ação que a gente já realizou lucro lá fora. Na verdade, a XP não. A XP a gente não conseguiu realizar lucro. Ela saiu com uma leve perda, né? Eu não acho um case... Talvez aqui o teste do topo anterior justificaria uma... Foi a única operação que a gente realizou nas últimas semanas que não deu lucro, né? Então talvez um teste do topo anterior justifique uma entrada. Vamos ver aqui... mais algumas ações. JBS foi uma empresa que divulgou seu... Ontem umas 20 empresas divulgaram seus números. JBS. JBS é uma situação de compra, eu acredito. Eu até vou responder um querido amigo aqui do Instagram, eu vou responder no YouTube que eu tenho mais, digamos assim, mais margem para... O que ele comentou? Ele fez um comentário em um... Foi o Felipe Uchoa. Ele perguntou sobre Marfrig, né? Se não preocupa, tal, que o balanço foi negativo. Vamos observar aqui o caso. Então, JBS é uma situação de compra, teste da média com barra elefante. E Marfrig está trabalhando volátil, eu acho que é uma situação de compra também, porque já está no preço, né? Ela começou um movimento de recuperação, essa soma inferior, assim como o JBS, é uma situação de compra também. Teste da média foi abaixo, respeitou. Então, provavelmente um recuo para formar pivô. Então, não preocupa porque ela começa a precificar o futuro, né? Maravilha. Mas é uma boa pergunta. Temos a AgroGalaxy. É uma ação em tendência de baixa, não tem nenhum sinal, então não entraria. Nenhuma reação em relação ao balanço. BR Foods, BRFF, BRFS3. BR Foods é uma ação complicada de trabalhar, né? Quando ela dá compra, como foi, por exemplo, aqui no mês de abril, tem vários ativos em situação semelhante. É aquela velha história. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu não escolheria. Por exemplo, a minha primeira opção seria a Marfrig, a segunda opção seria a JBS e a terceira seria a BIF3, que é a Minerva. Então seria a minha última opção. Minerva testando média também. Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? O mercado recuou depois que a gente fez aí o racional. A gente falou ali na região de 116,550. Então, essa região de 820, em poucos minutos, são 11,7,
vai voltar para 117,100. Observem o movimento de 800, 116.800 para 117.100. Por quê? Porque está muito volátil o livro de ofertas movimentado. Então, até umas 11h20 vai bater 117.100. Vai bater 300 pontos, talvez 117.200 até as 11h20. Por quê? Por causa da volatilidade. Muitos negócios, livro de oferta agitado. Observem o movimento. Então, dessa forma eu atendo os nossos amigos do YouTube. Só que faltou um ativo, né? Faltou a Quero Quero, que a Patrícia Takai pediu, correto? Isso. Eu fiz a Erin, o grid e tal. Então faltou a Quero Quero. Então, o Quero Quero, ela passou a ter peso 2 no nosso portfólio. E ela vai continuar com peso 2. Ela cumpriu uma simetria, que era improvável, mas ela o fez. E essa queda de eu acredito que seja o efeito da Luiza, que divulgou seus números. Né? Tanto que a Magazine Luiza está caindo fortemente. Né? E as outras, e puxou a fila. Então eu acho que até na própria Magalu, a Magalu eu não entraria, mas Via e Quero Quero são as nossas representantes do varejo no momento. Então Via 3 é representante também LJQQ3. Por isso que você tem que alocar na bolsa aquilo que a gente colocou lucro nessas empresas, né? Quero Quero foi parte dos lucros no dólar, e a Via a gente vendeu um pool de empresas, 5 empresas, alocou porque entende que é um caso com maior potencial. É isso. A ideia é para hoje, para amanhã não, a ideia é para algumas semanas ou até meses aí de exposição. Ok? Então é isso. Então vamos fazer aqui a planilha. Vamos continuar com os balanços, né? Então falamos de BR Foods, Qualicorp, maravilha. Então Qualicorp, o Alliance só muda o nome para Alus após fusão com a BR Malls. Então Raizen, Qualicorp. Então vamos lá, Qual 3. Então Qualicorp eu não entraria, eu não gosto da ação, vocês sabem disso. Não é uma empresa que eu julgue confiável, acionou um pivô de baixa, essa eu não entraria. Aí temos, que dizem que o correto é Raizen, né? Raizen eu acho uma boa, ela corrigiu bem, ela está na minha watchlist, 469, 3,77 com sinal de fundo sobre um topo anterior. É uma situação que me interessaria se fossem fazer uma entrada. Ela está na watchlist atual, a lista que eu sigo acompanhando. E tem a Alus, né, que é a que eu comentei agora, que teve também os seus números divulgados. Está operando tranquilamente em relação ao balanço, é uma ação que nós temos em carteira e acreditamos que ela ainda traga um resultado bastante positivo. Né? É praticamente um mastro bandeira, se a gente observar aqui no gráfico semanal, apesar da bandeira estar muito alongada aqui, mas é a ideia também. Vibra. Mais uma ação que divulgou seus números. VVBR3. Então, claro, né, a ação ela tem uma correção lenta. Aí, um gap após balança é uma situação de compra. Sem dúvida nenhuma. Né? Um gap, provavelmente um gap de fuga, situação de compra. Aí, Marfrig, nós comentamos. Caixa Seguridade, nós já realizamos lucro.
Um ótimo lucro, por sinal. Ela continua aqui perto das suas máximas, então não deve mudar muito. Eu acho que ela entregou o que tinha para entregar, foi o que eu falei na época, então no dia, né, que a gente saiu, tá tudo certo. Então, Magazine Luiza, prejuízo de 302 milhões no segundo trimestre, piora de 124%. Ela está puxando as outras, né? Então, essa que é a grande realidade. Banrisul. Então, as varejistas estão caindo em decorrência, sim, do balanço Magazine Luiza. Banrisul, uma queda dessa magnitude eu não entraria. A gente realizou lucro em BPAC, praticamente na máxima também do movimento. Eu não entraria. Ela distribuiu, está caindo forte, você está pegando a faca cortando em uma empresa controversa. Se ela, por exemplo, tiver mais uma barra como essa, aí eu teria interesse. Então nós tínhamos BPAC em carteira. Nós não temos mais, mas deve continuar subindo lentamente. A nossa representante do setor bancário no momento é Bradesco. Acho que Bradesco é um case bem descontado e faz sentido ter em carteira. Está levemente abaixo do nosso preço médio, né? Então tá tudo certo. Balanço também de Gafisa. Gafisa é uma das poucas empresas do setor imobiliário que eu não compraria. O ativo está morto. Essa sim é viúva, né? A ação está morta. Eu já falo já há um bom tempo. Tivemos Itaúsa e Cosan. Então vamos lá, ITS A4. Pessoal, amanhã logo depois da abertura vai ter rolagem do índice futuro, vai ao comando via Telegram. Então Itaúsa é uma ação que eu não entraria. Redução de volume, se bem que o volume está até na média aqui, mas baixa volatilidade. É uma ação que entregou o que tinha para entregar, tanto que nem mexe quando a gente tem o balanço. Cosan, nós realizamos um bom lucro também, praticamente na máxima. Ela está no processo de correção, talvez continue, uma reação tímida ao balanço. A gente achou que ela tinha entregue também o que tinha para entregar, tá tudo certo, colocamos o lucro no bolso. E Natura foi uma das empresas que a gente dobrou a mão, alocando lucros. Então, você realiza lucro e reduz preço médio em outro grupo de ativos, é uma boa manobra. E ela, uma reação boa ao balanço, deve logo menos romper 18,41 e explodir. Então, é uma ação que a gente reduziu o médio na carteira, alocando o lucro apurado, que deve buscar R$ 28,00 aí nas próximas semanas, no meu entendimento e interpretação. É uma ação que me traz um otimismo muito grande. Aí São Martinho e Copel. São Martinho SMTO3. São Martinho é uma ação que também está na minha watchlist. Ela tende a romper 37,21 e acionar um pivô de alta no semanal. Aí Copel. Copel é uma ação de guarda, né? Tem tendência de alta. Eu pergunto o seguinte, né? A Copel, por exemplo, aqui nessa inflexão que ocorreu em março, ou até na correção de junho, faz sentido agora comprar a Copel perto da máxima. Eu preferiria um ativo de renda fixa, ou comprar um imóvel, um apartamento para alugar, ou uma sala, ou um ativo de renda fixa, ou até um fundo imobiliário. Eu acho que ela não traz um potencial que justifique uma exposição à renda variável nesse nível de preço, no meu entendimento. É a minha opinião, né? E aí temos Localiza. Vamos ver se tem mais alguma. Localiza e RBR. Então vamos lá, Localiza. Que é a Rente 3. É um setor que não me interessa, fez um pivô de baixa, tem uma figura simétrica, baixista. Se o mercado como um todo reagir, pessoal, ela vai reagir também. Mas não é um setor, como o setor de petróleo, por exemplo, que não está no meu radar. Então, eu não entraria. E tem a IRBR3, uma ação extremamente polêmica, né? Tô fora também, aquela deu um sinal claro de saída para quem estava comprado, né?
55 e 55 foi a máxima, a estrela cadente veio numa região de suporte. Só que em uma região de suporte ela monta uma barra forte de queda, então eu tô fora. Para trabalhar vendido, até daria para ter trabalhado vendido na perda da mínima da Shooting Star. Eu não venderia aqui para trabalhar short, mas comprar também tô fora. Não interessa. Deixa eu ver se teve mais alguma ação que teve os seus números. JHSF é uma outra que também nós realizamos lucro. JHSF3. JHSF3 é uma outra que a gente saiu praticamente na máxima também. Né? Nós saímos a JHSF na máxima e ela despencou. Então nós preservamos lucro aqui. Né? Preservamos capital. Né? Foi aos moldes da Apple, saímos, ela caiu fortemente. E aí o que a gente faz? Aloca lucro em outras ações, como Quero, por exemplo, foi lucro do dólar, mas enfim... A gente aumentou a exposição em Porto Belo e assim a vida vai seguindo. Então, JHSF está num topo anterior. Aqui é uma situação que até justificaria uma compra. E eu acredito que dos balanços, nós abordamos os principais. Ok? Então, hoje, pessoal, como indicadores importantes... Nós tivemos às 9h30 vendas no varejo nos Estados Unidos. Cresceram 0,7 em julho ante junho, previsão 0,4, quer dizer, um indicador melhor que o esperado. Ok? Então tá feito. Vamos agora explorar aqui a planilha giro de mercado. Então o milho ele não tem um sinal de fundo relevante por enquanto, perdeu volatilidade, a gente fez a migração para o X23. O DI saiu da máxima, estava em terreno positivo, agora está aqui no 0 a 0. Eu acredito que sejam vendidos realizando lucro. A minha visão é, nas próximas 3 reuniões do Copom, nós teremos corte de 50 pontos base em cada. Né? Então falam agora em 0,75, eu acho muito difícil. Talvez tenha um ou outro diretor que pense dessa forma, mas não a ponto de ser materializado um corte dessa magnitude. O dólar, ele está aqui numa linha de retorno, mas sem um sinal de topo consistente. Nós saímos praticamente na mínima do movimento, isso é muito importante dizer. Realizamos 750 pontos de lucro, uma operação muito técnica, planejada, estruturada, que foi muito criticada também em diversos momentos, mas foi o nosso recorde em todos os tempos em 21 anos. Todo mundo falava em comprar dólar, que ia explodir e tal, e a gente foi na contramão e acertamos. Mas não foi uma operação que se materializou da noite para o dia. Então foi operação aos moldes da Top Traders, contra tudo e contra todos. Né? Não tenham a ilusão que você vai entrar numa operação e a partir de um determinado momento ela vai... já frutificar da noite para o dia. Ok? Então isso é uma ilusão. Né? Isso é uma ilusão, não vai acontecer. Então a gente está de olho aí no dólar. E sobre o mini índice eu volto. Amanhã nós vamos rolar o mini índice. É importante dizer o seguinte. Quando você quiser saber qual é o próximo contrato, você vai no site da B3. Então a gente vai migrar do Q para o V23 logo após a abertura. Então vai ser o V23. Quem quiser migrar hoje no final, de repente vai estar ocupado. Vai estar ocupado amanhã de manhã. Então pode migrar hoje na última meia hora, última hora, não tem problema. Vai dar uma diferença pequena no spread. O que é o spread, né? Por exemplo, 118, 170. $170, 120, 455. Então você está falando em 2.285 pontos de spread. Quando eu faço a rolagem,
eu perco alguma coisa, eu ganho alguma coisa, não. Você está simplesmente encerrando num contrato e entrando no outro. Não tem esse ganho ou perda dessa diferença. Pessoal, só um segundo aqui, só um segundinho, eu já volto. Voltei aqui, maravilha. Então vamos lá. Então a gente vai migrar amanhã para o V23. Pode migrar hoje no final? Pode. Então vai ter esse spread, não significa nem ganho nem perda, simplesmente migra de um contrato para o outro. Muito bem. Então vamos lá, o gráfico do Ibov, o que ele mostra? Se a gente for contar realmente os candles, teoria dos 15 candles, a mínima de ontem, que seria o 15º candle, é a mínima do movimento de fato, né? Cumpriu aqui uma figura simétrica na região de 116,659. A mínima de ontem 116,529. Então a teoria ela ainda continua válida, porque a mínima foi preservada do 15º candle. O Ibovespa em dólares tem um sinal de fundo, que seria, nesse momento estaria desenhando aí uma espécie de doji lápide. O BOVA11 opera numa região de suporte, preservando a mínima de ontem. E o Small 11 tem sombra inferior e está respeitando aqui a CLTA. Está mais um pouquinho, vai operar acima da LTA, que forma praticamente um canal, um alargamento, porque essas linhas aqui elas não são exatamente paralelas, mas formaria aí no caso um alargamento. Vamos lá, índice de consumo. A gente pode pensar num fundo triplo. Seria mais ou menos isso aqui, eu vou desenhar. Então, primeiro fundo. Segundo fundo. Seria o fundo triplo ou Três Rios. Ok? Então é possível no índice de consumo nós conectarmos os topos. E os fundos estão alinhados. Índice de energia é um dos que mais subiu, saiu, ele decolou antes, então passa aqui por um processo corretivo, mas a mínima preservada, está tudo certo. O IFNC, testando uma região de fundo, parte baixa também de um alargamento. E o índice de materiais, né, que deve ser protagonista de um movimento de recuperação, finalmente testa essa LTA. É até um movimento um pouco manjado e a tendência é que inflexione e reverta a partir dessa região. Aí nós temos o IMOB, índice do setor imobiliário, pressionando a média de 21 e também uma LTA, uma região de suporte. B3SA3, o ativo eu não compraria, mas fato é, se ela romper e fechar acima de 14,23, ela aciona o doji, sinal de topo, sinal de fundo. B3SA3 é uma ação que, por exemplo, está no meu radar, na watchlist para imersão, por exemplo, não. Mas se eu tivesse uma cabeça de médio prazo, meses à frente, esse desconto faz sentido. Uma entrada na ponta compradora. A Bradesco é a representante do setor bancário no nosso portfólio no momento. Está levemente abaixo do médio. Não justifica, por exemplo, fazer um peso 2, mas também não justifica vender, na minha opinião. Então, ela segue na carteira. A BPAC nós já observamos, Itaúsa.
E Tube, eu acredito que assim como o Bradesco é uma boa opção também, mas Bradesco está mais descontada. Vocês se lembram que ontem eu comentei, né, que a Petrobras deveria anunciar aumento do preço dos combustíveis e esse seria um driver positivo tanto para a ação quanto para o mercado? Por quê? Né, mostra, digamos assim, governança, passa credibilidade. Então esse aumento da Petrobras, ele traz uma boa alta ao ativo, Petro 4 subindo 3,10 e Petro 3 subindo 2,74. Então elas estão na ponta compradora aqui como destaques. Magazine Luiza é o destaque negativo, assim como o Vale. Sambi é uma ação que não nos interessa, por toda aquela questão envolvendo o STF. Né? Ela provisionou, depois provisionou para inadimplência, então se ela perder, o processo vai afetar o balanço. Os outros bancos não, porque está provisionado já no impacto a balanço. Então, sobre a Petrobras, né? A Petrobras informou há pouco que vai elevar o preço da gasolina e do diesel nas suas refinarias a partir de amanhã. Segundo a companhia, a partir de quarta-feira, o preço da gasolina será elevado em 16,2% para 2,93 por litro, e o preço do diesel, produto que anda escasso no mundo, 3,8 por litro, uma alta de 25,8. O aumento reduz a defasagem em relação ao mercado internacional e também ao risco de faltar combustível no país. Então é por isso que a Petrobras está subindo. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. DXY em alta pressiona o dólar positivamente, uma das razões da alta do dólar. Fluxo para mercados emergentes em uma região de suporte. Né? A queda de juros na China não foi suficiente para melhorar ainda esse indicador. Talvez seja dinheiro saindo da Rússia também. A Rússia subiu os juros, vamos ver se vai atrair ou afastar o capital, porque tem um equilíbrio entre a renda fixa e variável. E o índice DAX sugere a formação de um fundo duplo, cujo eixo é 16,060. Bolsa de Paris, fundo mais alto que o anterior, sombra inferior. Reino Unido, uma queda forte. Se eu tivesse, por exemplo, capital no Reino Unido hoje, eu aproveitaria para comprar. Ações ligadas ao setor automotivo, mineração, por exemplo, setor bancário. EWZ está segurando bem a onda aqui, porque está caindo 0,34, está numa região de suporte. Então, uma região de compra. Claro, é interessante que trabalhe acima de 31,35, porque aí neutraliza esse pivô. E nós temos o VIX. Se o VIX subir um pouco mais, eu acho que valeria a pena uma compra. Nesse caso, não, porque está iniciando um movimento de recuperação, um repique, então você pode vender aí, no caso, e pagar a conta. Vender e pagar a conta. As bolsas americanas, os futuros já vinham em queda, a questão da regulamentação do setor bancário. Por exemplo, nós tínhamos JP Morgan, é mais um ativo que a gente realizou lucro perto da máxima nos Estados Unidos. Então o setor bancário passa por correção que deve gerar oportunidade. Deixa eu ver aqui JP Morgan. Então a gente saiu perto da máxima, está corrigindo, correção que pode ser entendida como oportunidade. S&P, teste de topo anterior. Índice Nasdaq preserva as mínimas recentes. E os títulos americanos de 10 anos tem aí um sinal de topo, uma estrela cadente, e não sustentou os negócios acima de 4,204. O petróleo em queda, a gente sabe, né, que ameniza a inflação, aquela coisa toda, então não é um grande problema, é somente uma correção. E mesmo com o petróleo em queda, essa pergunta já veio para mim por e-mail desde de hoje de manhã, acho que por e-mail e direct, umas 13, 14, umas 15 pessoas perguntaram, né, por que o petróleo está caindo e a Petrobras está subindo? A razão é muito simples, né, porque nós temos o aumento de combustíveis anunciado pela Petrobras.
O minério luta para formar fundo aqui numa região de suporte, é uma acumulação, correto? E a Bolsa de Xangai, ela continua aqui com a ideia do fundo triplo, 3 rios, e o índice Nikkei está aqui numa região, talvez uma acumulação para testar essa LTB. Mas a Bolsa do Japão entregou muito também, eu tenho alunos que operam lá, realizaram lucro e vida que segue, estão partindo para outras bolsas. Nesses níveis aqui ela atingiu o máximo em 33 anos e entregou o que tinha para entregar no curto prazo. Pessoal, é isso aí. Sobre o mini índice, uma leve recuperação lá fora deve trazer uma pressão compradora forte ao mini índice e ele deve entrar daqui a pouquinho aí em terreno positivo, né? Qual que é o grande pulo do gato aqui no mini índice? Depois que começou a cair, ele não consegue passar a média de 21, ó. Vários pregões, já há 3 semanas, que é essa linha verde. Se romper e fechar acima da média de 21, nós teremos o famoso algo novo. Então a média de 21, que é a linha verde, é o divisor de águas. E aqui nós temos um ombro, cabeção, ombro invertido no intraday. Então qual que é a tendência? Que volte para testar 117.700, que é a máxima de hoje, e que rompa e estenda ali os ganhos até algo perto de 118 mil pontos, ainda nessa terça-feira. Então um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!